E nós temos, então, a transição. Já estamos na transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, já começou. E se fala na possibilidade de um governo, que o presidente, para poder governar, precisa de uma coalizão de partidos. Nós pedimos aqui ao cientista político Leonardo Barreto para conversar conosco um pouco. Leonardo, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer falar com você. Obrigado. Leonardo, como é que funciona, então, um governo de coalizão num regime presidencialista? Olha, o que a gente tradicionalmente está acostumado é o governo convidar, né, partidos para além da sua base para fazerem parte da coalizão. E aí esses partidos, eles indicam representantes no executivo, que é a famosa divisão ministerial. Muitas vezes isso também significa ocupação de cargos nas estatais. E em função dessa troca, né, eles acertam uma agenda comum e criam uma base de suporte no Congresso para que o Executivo possa enviar e aprovar suas propostas. Isso é o que a gente chama de governabilidade, né? Agora, nos últimos 4 anos, esse equilíbrio ele tem mudado bastante, né? Porque quando o presidente Bolsonaro assumiu em 2019, ele decidiu que não ia convidar nenhum partido, né, para o seu governo. E aí o Congresso teve que se virar. E foi mesmo na presidência do deputado Rodrigo Maia que ele criou, né, o que o pessoal chama hoje de emendas do relator, na qual as lideranças do Congresso passaram a ter orçamento para distribuir arbitrariamente entre os apoios, para que eles fizessem a sua base de suporte, e a agenda do governo, a agenda do país, deslocou fortemente do executivo para o legislativo. Isso o presidente eleito Lula prometeu durante a campanha rever, né? Tentando reestabelecer aquele equilíbrio antigo. Mas o Congresso não tem muito boa vontade com essa ideia, não. E é nesse momento que a gente está, Heródoto, discutir, antes de saber quais partidos vão fazer parte da base, quais que não vão, distribuição de ministérios. Você tem uma questão anterior aí, que é qual o desenho que vai funcionar, né? Esse onde o executivo detém os recursos para fazer uma negociação e tocar sua agenda, ou é esse outro onde o Congresso é mais altivo, ele tem uma agenda própria e estabeleceu quase um modelo de coabitação, né, com o executivo, onde o Lira, onde o Pacheco falam quase que de igual para igual com o chefe do executivo. Isso é uma novidade na política brasileira, Leonardo? É uma novidade. Assim, não é uma coisa que surgiu no governo Bolsonaro. Na verdade, se a gente olha desde a Constituição de 88 e a sucessão de governos, a gente percebe o legislativo ganhando força, né? Disciplinando, por exemplo, medidas provisórias, impondo limites ao executivo. No caso da época da Dilma, a criação das emendas de execução imperativa. Então você tem um empoderamento do Congresso ao longo da história. Inclusive eles colocam assim, olha, nós fizemos isso sem precisar alterar nenhuma lei, porque as prerrogativas do Congresso já estavam todas na Constituição de 88. A gente só foi aprendendo e colocando elas em prática, né? Mas esse processo se acelerou bastante no momento em que o presidente Bolsonaro, em 2019, decidiu que não ia praticar o presidencialismo de coalizão que ele tinha praticado antes. É claro que isso muda na metade do governo com a pandemia, né? E aí o presidente Bolsonaro ele abraça, né, o legislativo, inclusive, para manter o próprio cargo. Ele se sentiu ameaçado ali naquele momento. E aí, né, para o nosso ouvinte entender essa mudança de cultura, se ele olhar para trás, ele vai lembrar do Rodrigo Maia pedindo o tempo todo para o Guedes mandar reforma. Manda reforma, Guedes, manda reforma, Guedes. O Lira nunca pediu para o Guedes mandar nada, né? Ou seja, se tinha uma agenda, a própria presidência da Câmara resolvia ela ali.
E é exatamente esse é o ponto de inflexão que a gente está agora. Na minha opinião, o Lula não consegue restabelecer aquele sistema que ele conheceu quando foi presidente nas duas primeiras oportunidades. O que ele vai provavelmente precisar é achar um equilíbrio, recuperar alguma prerrogativa do Executivo, mas esse desenho que hoje está estabelecido é muito difícil de ser mexido. Perfeito. Leonardo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, amigo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Leonardo Barreto, cientista político, conversando conosco, né, e explicando para a gente como é que funciona um governo de coalizão, haja vista que nós estamos numa fase, então, de transição de um governo para outro.